Basicamente, a célula é formada por três estruturas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Claro, excetuando as células procarióticas que não seguem este padrão, justamente por não possuírem um núcleo verdadeiro. Nesta videoaula, falaremos da membrana plasmática, a sua estrutura e a sua função. Você está no canal Abecedário da Biologia. Eu sou Dário, aqui você aprende a biologia no seu sentido do ABC. Lembrando sempre que os conhecimentos mais básicos te fazem dominar os mais amplos. Fique ligado! Então, pessoal, membrana plasmática. A membrana plasmática será o envoltório mais externo de uma célula, exceto para aquelas células que possuírem, além da membrana plasmática, parede celular, como, por exemplo, as células eucarióticas vegetais, ou simplesmente células de plantas. Mas, em muitos dos casos, a membrana plasmática será o envoltório mais externo de uma célula. Vamos ver então quais são as funções da membrana plasmática. Observe nesse esboço de célula que nós esboçamos aqui no quadro. Conseguem ver esta célula? E aqui temos a membrana plasmática. Esta membrana plasmática está a isolar o meio de dentro da célula, chamado de meio intracelular, e o meio de fora da célula, chamado meio extracelular. Então, nós temos aqui a primeira função da membrana plasmática, que é o isolamento celular. Ela isola a célula. Agora, uma outra função da membrana plasmática, que é muito cobrada nos exames de admissão e outros vestibulares, é a tal da permeabilidade seletiva. Mas, Dário, o que é isto de permeabilidade seletiva? A permeabilidade seletiva explica o comportamento que a membrana plasmática tem no processo de passagem de substâncias a partir dela. Basicamente, a membrana plasmática, se deixa passar soluto, impede que o solvente passe. E se deixa passar o solvente, impede que o soluto passe. Vamos explicar isso da maneira mais simples para tu entenderes. Suponhamos solvente água, soluto açúcar. Se entra a água na membrana plasmática, açúcar não entra. E se entra açúcar, a água não entra. Isso é a tal da permeabilidade seletiva. Fechou? Muito bem. Agora, note só que eu ampliei a parte da membrana plasmática, fiz um corte pequeno e ampliei para aqui. Como podem ver aqui. Essa aqui é a estrutura da membrana plasmática. Essa estrutura foi desvendada no ano de 1972 por dois cientistas de nome Singer e Nicholson. Singer e Nicholson perceberam que para a membrana plasmática funcionar como deve ser, tinha que ter essa estrutura. Uma bicamada de fosfolípido e proteína. E essa estrutura, ou este modelo de membrana plasmática, foi chamado de mosaico fluido. Mosaico porque possui várias peças. Fluido porque estas peças têm uma flexibilidade. Elas se movimentam facilmente. Tem um movimento dinâmico. Vamos lá ver então. Conseguem ver esta estrutura como se fosse uma cabeça? Nós temos uma cabeça e uma outra cabeça. E entre as cabeças nós temos duas caudas. Então, as cabeças, como podem ver nesta imagem, é fosfato. E a parte da cauda é formada por ácidos graxos. Os ácidos graxos são usados para formar os lípidos, os óleos, as gorduras. Então, a união das caudas, que são os ácidos graxos, com a cabeça, fosfato, formam o fosfolípido. Ok? Agora, observe só que a parte da cabeça, fosfato, é polar. Se é polar, significa que a parte da cabeça terá afinidade com água. Então, essa parte da cabeça, a porção da cabeça,
pode estar voltada para fora da célula, tanto para o meio da célula. Por quê? Porque fora da célula tem água e dentro da célula também tem água. Então, a parte da cabeça terá interação com água. Por isso que chama-se de porção hidrofílica. Hidro, de água, fílica, amizade, filo, amizade. Então tem amizade com a água, tem afinidade com a água. Mas a parte da cauda, que é a parte dos ácidos graxos, veja que os ácidos graxos são apolares. Se os ácidos graxos são apolares, significa que não terá uma facilidade de interagir com a água. Ela tem medo da água. Se você tem medo, por exemplo, de cão, você tem caninofobia. Fobia é medo. Então, a parte das caudas, dos fosfolípidos, não tem interação com a água. Por isso, é porção hidrofóbica. Consegue entender até aqui? Muito bem. Agora, em meio a esses fosfolípidos, nós podemos encontrar proteínas. Proteínas que vão se inserir, ocupando todos os fosfolípidos, ok? E proteínas que podem estar voltadas tanto para fora e tanto para dentro. Essas proteínas que estão voltadas para fora são proteínas periféricas ou extrínsecas, ok? E as proteínas que estão a penetrar a membrana plasmática toda, ou os fosfolípidos todo, para ser mais concreto, são proteínas integrais ou intrínsecas. Essas proteínas intrínsecas, anotem, elas podem desempenhar várias funções. Você sabe que a proteína desempenha funções cruciais na vida dos seres vivos. E na célula também não será diferente. Por exemplo, há proteínas, essas integrais, que vão desempenhar a função de entrada de substâncias, como as proteínas de canais. Por exemplo, nós suamos quando as temperaturas estão elevadíssimas. As águas, junto com os sais minerais, saem das nossas células epiteliais graças às proteínas integrais chamadas de aquaporinas, ok? E vamos encontrar outras proteínas que são integrais também, que vão ser carregadoras, vão permitir a entrada e saída de compostos com muita eletricidade ou muita energia. Vamos encontrar proteínas que vão atuar na recepção de sinais, as proteínas receptoras de sinais. Por exemplo, os hormônios ou as hormonas, algumas delas atuam diretamente na membrana plasmática da célula. E essa atuação é graças à interação do hormônio com receptores que estarão na membrana plasmática da célula. Muito bem. Agora, observe só que nessa proteína periférica tem uma arvorezinha aqui. Essa arvorezinha é chamada de glicocálice. A glicocálice tem a função de recepção celular. Ela recebe sinais da célula. Basicamente, uma célula reconhece a outra célula graças a essa estrutura aqui chamada de glicocálice. Então, função da membrana plasmática e estrutura da membrana plasmática. Em forma de resumo, basicamente, falamos nessa videoaula que a membrana plasmática tem duas funções: isolamento celular e permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva é a entrada de uma substância e o impedimento da entrada da outra. Quando uma entra, uma fica. E falamos também da estrutura da membrana plasmática, que é chamado de modelo de membrana plasmática, chamado de mosaico fluido. Basicamente, a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolípidos e proteína. E este modelo de membrana plasmática foi proposto no ano de 1972 por Singer e Nicholson. Eu sou Dário, foi um prazer estar contigo, rumo ao seu aprendizado. Tchau, até a próxima!